O Desaparecimento do Universo, capítulo 2, continuação. Gary, acho que vocês deveriam continuar então, mas posso fazer mais uma pergunta sobre o não dualismo primeiro? Puxa, é melhor que seja boa. Você está cortando meu discurso. Gary, eu me lembro de que uma vez uma garota, quer dizer, mulher, que era aluna de física na faculdade, me disse que a matéria aparece de algum lugar e quase tudo é espaço vazio. Você está dizendo que é o pensamento que faz essa matéria aparecer? É verdade que a matéria aparece de lugar nenhum. O que é menos óbvio, embora seja necessário compreender, é que, depois de aparecer, ela ainda é lugar nenhum. Todo espaço é vazio e inexistente, mesmo a pequena fração que parece conter alguma coisa. Vamos explicar o que essa alguma coisa é no devido tempo, em relação a pensamentos fazendo imagens aparecerem. Uma maneira mais exata de dizer isso seria que um pensamento fez todas as imagens aparecerem, porque todas elas representam a mesma coisa, de formas aparentemente diferentes. Essas questões são mais bem abordadas pelos mais novos ensinamentos de Jota, que foram deliberadamente colocados em uma linguagem que pode ser compreendida, mas não é facilmente digerida pelas pessoas da sua época. Por enquanto, vamos nos concentrar em esclarecer um pouco o passado para preparar você para encontrar o presente. Gary, tudo bem, já que vocês estão aqui, quero dizer, já que uma vez nós coletivamente parecemos ter formado uma imagem aqui. E o Arten, como eu disse, J não era julgador nem reacionário, e nossa breve descrição do não dualismo deve ter lhe dado a ideia de que ele não queria fazer transigências em relação a esta lógica. Se nada está fora da sua mente, julgar algo é dar-lhe poder sobre você, e não julgá-lo é retirar o poder dele sobre você. Isso certamente contribui para o fim do seu sofrimento, mas nosso irmão J não parou por aí. O puro não dualismo reconhece a autoridade de Deus tão completamente que renuncia a todo apego psicológico a qualquer coisa que não seja Deus. Essa atitude também reconhece o que algumas pessoas chamaram de princípio, semelhante vem do semelhante, que diz que qualquer coisa que vier de Deus precisa ser como ele. O puro não dualismo também não está disposto a fazer transigências em relação a esse princípio. Em vez disso, ele diz que qualquer coisa que vier de Deus precisa ser exatamente como ele. Deus não pode criar nada que não seja perfeito, ou ele não seria perfeito. A lógica disso é infalível. Se Deus é perfeito e eterno, então, por definição, tudo o que ele cria também tem que ser perfeito e eterno. Gary, isso certamente reduz as possibilidades. E o Arten, uma vez que obviamente não existe nada neste mundo que seja perfeito e eterno, J foi capaz de ver o mundo pelo que ele era, nada. Mas ele também sabia que o mundo tinha aparecido por uma razão, e que ele era um truque para manter as pessoas afastadas da verdade de Deus e de seu reino. E o Gary, por que ele tem que nos manter afastados da verdade? E o Arten, isso será discutido mais tarde, mais para frente, mas você precisa entender que J fez uma distinção completa e inflexível entre Deus e tudo mais sendo totalmente insignificante, exceto pela oportunidade que provia para ouvir a interpretação do Espírito Santo a respeito, em vez da interpretação do mundo. Qualquer coisa que envolva a percepção e a mudança seria, por sua própria natureza, imperfeita. Uma ideia que Platão expressou, mas que não desenvolveu totalmente em termos de Deus. J aprendeu a ignorar a percepção e a escolher com perfeito amor do Espírito, em uma base consistente. As distinções vitais entre o Espírito perfeito e o mundo das mudanças permitiram que ele ouvisse a voz do Espírito Santo cada vez mais, o que, por seu lado, permitiu que se desenvolvesse um processo no qual ele poderia perdoar cada vez mais. A voz pela verdade ficou cada vez mais alta e forte, até que J chegou ao ponto de poder ouvir apenas essa única voz e ver através de tudo mais. Finalmente, J se tornou o melhor. Voltou a ser o que essa voz representa, a verdadeira realidade dele e sua como espírito, e sua unicidade com o reino do céu. Lembre-se, se você acreditar que Deus tem algo a ver com o universo da percepção e da mudança, ou se acreditar que a mente que fez esse mundo tem algo a ver com Deus, vai sabotar o processo de adquirir a habilidade de ouvir apenas a voz do Espírito Santo. Por quê?
Uma razão tem a ver com sua culpa inconsciente, que é algo com o que finalmente teremos que lidar. Outra razão é que é um pré-requisito para alcançar o poder e a paz do reino. É desistir de seu pseudo-poder, de seu próprio reino bastante precário. Como você pode desistir das suas criações errôneas se acreditar que elas são vontade de Deus? E como você pode renunciar à sua fraqueza se acreditar que ela é força? Você precisa querer se render à ideia da autoria de Deus se quiser ser capaz de compartilhar seu poder real. A humildade é o caminho, não uma falsa humildade que diz que você é inadequado, mas uma humildade real que simplesmente diz que Deus é a sua única fonte. Você vai perceber que, exceto por seu amor, não precisa de nada, e que aquele que não precisa de nada pode ser confiável pelo mundo. Quando J fez afirmações como por mim mesmo nada posso fazer e eu e o Pai somos um, ele não estava reivindicando nenhum tipo de especialismo para si mesmo. Na verdade, ele estava abrindo mão de qualquer especialismo, individualidade ou autoria e aceitando sua verdadeira força, o poder de Deus. Tem um quadrinho daqueles ali que fala: a humildade não é o caminho, não uma falsa humildade que diz que você é inadequado, mas uma humildade real que simplesmente diz que Deus é a sua única fonte. No que diz respeito a J, não existia J e no final não existia. Sua realidade, então, era o do puro espírito e fora da ilusão completamente. Essa realidade também está completamente fora da mente que fez o falso universo, uma mente que as pessoas confundem como sendo o lar de sua verdadeira unicidade. J sabia que a criação errônea do universo não tinha nada a ver com a verdade. Sua identidade era com Deus e com nada mais. A paz de Deus que ultrapassa o entendimento não era mais algo pelo que lutar. Ela era dele a seu pedido, ou melhor ainda, ela era dele por ter se lembrado. Ele não tinha mais que buscar o perfeito amor, pois com suas muitas escolhas sábias, tinha removido todas as barreiras que o haviam separado da realidade da sua perfeição. Seu amor, como o amor de Deus, era total, impessoal, não seletivo e totalmente inclusivo. Ele tratava todos igualmente, do rabino à prostituta. Ele não era um corpo, não era mais um ser humano. Tinha passado pelo buraco da agulha. Tinha reivindicado seu lugar com Deus, como puro espírito. Isso é puro não dualismo, uma atitude que junto com o Espírito Santo vai levá-lo ao que você é. Você e J são a mesma coisa. Todos nós somos. Não existe nada mais, mas você precisa de mais treinamento e prática para experimentar isso. Gente, isso aqui é simplesmente maravilhoso. Essa frase até me emocionou, porque me lembrou do meu encontro com J na Índia. E é isso, ele é puro não dualismo. Às vezes a gente nem reconhece isso, porque está tão fora do alcance. Mas que a gente possa buscar esse amor.